Vamos para cima, pessoal. Vamos continuar estudando aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A gente já sabe que revogar uma lei é retirar a sua força obrigatória. Mas uma lei, ela só pode ser revogada ou modificada por outra lei. Dessa forma, se ele te colocar na prova, um decreto revoga a lei? Não, decreto, costume ou desuso não revogam lei, porque uma lei só pode ser revogada ou modificada por outra lei. Beleza? Beleza. Quando eu estou falando em revogação, a revogação ela pode ser expressa ou tácita. A revogação vai ser expressa quando a lei nova declarar de forma expressa, de forma específica, que está revogando a lei anterior. Então, quando você pegar uma lei, às vezes lá no finalzinho tem diz o seguinte, ó, artigo 35, artigo 36, revoga-se a lei tal, revoga-se o artigo tal. Então, nesse caso, a lei está falando que está revogando, é a revogação expressa. Só que em determinados casos, mesmo sem a lei nova dizer que está revogando, vai haver revogação. E aí eu tenho a revogação tácita. A revogação tácita também é chamada de revogação indireta. E ela vai ocorrer quando a lei nova for incompatível com a lei anterior, ou quando a lei nova regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. E Lu, mas como assim? Imagine que tem uma lei antiga que fala que o prazo é 10 dias. E surge uma lei nova dizendo que para aquela mesma circunstância o prazo é de 15 dias. Apesar da lei nova não estabelecer de forma expressa que ela está revogando, nesse caso eu tenho uma incompatibilidade, porque uma fala que é 10, outra fala que é 15. Nesse caso, apesar de não ter falado de forma expressa, a lei nova está revogando a lei anterior por ser incompatível. Do mesmo jeito, se eu tenho uma lei nova, uma lei antiga, que ela tem 7 artigos, e surge uma lei nova, trazendo copia e cola todos aqueles mesmos 7 artigos, mais outros assuntos, significa dizer que a lei nova é mais completa que a lei antiga. Apesar de não haver conflito, incompatibilidade, acaba que essa lei nova ela está regulando inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, para que eu vou ter as duas? Então, nesse caso, de uma lei nova regular inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, eu também vou ter revogação, mas vai ser uma revogação tácita. Então, a revogação pode ser expressa ou tácita. Quando que ela vai ser tácita? Quando a lei nova for incompatível, quando a lei nova regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, quando que uma lei revoga outra lei? Quando ela estabelecer de forma expressa, quando ela for incompatível ou quando ela regular inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Cuidado, que são nessas 3 hipóteses. Agora, existem algumas leis gerais e outras leis específicas especiais. Por exemplo, o Código Civil, ele é uma lei geral. E existem outras diversas leis especiais. Tu tem a impenhorabilidade do bem de família, tu tem diversas leis especiais. Se existe uma lei geral e surge uma lei especial, não tem revogação. Porque entre lei geral e lei especial não tem conflito, tem complemento. Se tem uma lei especial e surge uma lei geral, do mesmo jeito. Por isso, uma lei nova não revoga a lei anterior quando ela trouxer apenas disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Porque a revogação vai ocorrer quando a lei estabelecer de forma expressa, quando for incompatível ou quando regular inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. A respeito da extensão, a revogação pode ser total, revogar a lei toda, ou parcial, revogar só um parágrafo, só um artigo. Quando a revogação ela é total, ela é chamada de abrogação. Quando ela é parcial, ela é chamada de derrogação. E para você não esquecer, associa o derrogação de deixar um pouquinho. E se eu deixei um pouco, é porque ela não foi total. Ela foi o quê? Ela foi parcial. Agora, a abrogação, acabar, aí ela é total. Mas associa a esse deixar um pouco, que você vai lembrar da derrogação, vai lembrar que ela é parcial e você não vai errar. Ok. Agora que a gente sabe sobre a revogação, vamos falar sobre a atividade, retroatividade e ultraatividade. A partir do início da vigência da lei, ela surte força obrigatória, ela começa a surtir eficácia. E essa eficácia vai durar até que outra lei a revogue ou a modifique. Enquanto uma lei estiver em vigor, ela vai estar em atividade. Então, o que é atividade? É o período que a lei está em vigor. E qual que é a regra? A regra é a gente utilizar a lei que está em vigor, não é? A regra é a gente utilizar uma lei que está em atividade.
Só que existem exceções. E é aí que surge a retroatividade e a ultratividade. Retroatividade e ultratividade são exceções, são espécies de extratividade da lei. O que é extratividade da lei? É quando eu vou usar uma lei, mesmo ela não estando em atividade. Então a retroatividade é um tipo de extratividade. A ultratividade é um tipo de extratividade, quando eu vou usar uma lei fora do período de sua atividade. E quando que vai ocorrer a retroatividade? A retroatividade, ela ocorre quando a gente aplica uma lei a fatos ocorridos antes do início da sua vigência, para trás, retro. Imagina hipoteticamente que a gente tenha uma lei que o início da vigência dela foi aqui, e ela veio em vigor, e o fim da sua vigência foi aqui, o momento em que ela foi revogada. Esse período em vermelho é o período em que a lei está em atividade. Regra, uma lei, ela vai valer da data que ela entra em vigor para frente. Mas em hipóteses excepcionais, ela vai retroagir. Então, vamos imaginar que nós estejamos diante de uma situação autorizada em que essa lei ela seja aplicável ao fato X. E o fato X ocorreu antes do início da vigência. Ora, eu vou aplicar a uma lei a um fato que ocorreu antes de ela iniciar a sua eficácia. Então, nesse caso, a lei está o quê? Está retroagindo. Ela está sendo aplicada a fatos ocorridos antes do início da sua vigência. Só que isso daqui é exceção. Só pode ocorrer quando tiver autorização legal, tá? Porque a regra é a atividade. Já a ultratividade é diferente. A retroatividade é para trás, a ultratividade é para frente. Na ultratividade, a lei, apesar de não estar mais em atividade, apesar de não estar mais em vigor, ela continua a produzir efeitos a fatos ocorridos durante a sua vigência, como é o caso das leis excepcionais ou temporárias. Leis excepcionais ou temporárias são hipóteses de ultratividade da lei. Lembrando, retroatividade e ultratividade são hipóteses de extratividade da lei. Mas a regra não é a extratividade, a regra é a atividade. Vamos imaginar que uma determinada lei estabeleceu que não pode ingerir bebida alcoólica durante uma partida de Copa do Mundo. E a lei só valia para o período da Copa do Mundo, né? Uma lei temporária, só para o período da Copa do Mundo. E uma determinada pessoa estava na final da Copa do Mundo, 48 minutos do segundo tempo, já ia acabar assim. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, cara, vai acabar a Copa do Mundo aqui, eu vou tomar uma cerveja. Vou beber uísque, né? Porque não vai dar tempo deles me processarem e a pessoa toma o uísque. E aí ela é filmada, fotografada, aquela coisa toda. Beleza. Aí o que aconteceu? Acabou a Copa do Mundo, acabou o vigor da lei. Mas a pessoa ingeriu cerveja bem aqui nesse período finalzinho aqui. Algum tempo depois, a pessoa é surpreendida. Porque chega na casa dela um boleto para ela pagar a penalidade de multa. Chega bem aqui. Quando a lei não está mais em vigor. E a pessoa fica revoltada, mas por que eu tenho que pagar essa multa se a lei não está mais em vigor? Apesar da lei não estar mais em vigor, você praticou o fato quando ela estava em vigor. Porque eu te disse que uma lei revogada, ela não se torna nula. Ela continua existindo, mas ela não surte mais eficácia. Só que nesse caso, apesar da lei já ter sido revogada, vai ter outra atividade, porque você praticou o fato durante a vigência dela. Então, quando eu vou decidir posteriormente, eu posso utilizá-la. O nome disso é ultratividade para frente. A lei está produzindo efeitos a fatos ocorridos durante a sua vigência, porque se você bebeu aqui, aí não conta. Então, há fatos ocorridos durante a sua vigência, como é o caso das leis excepcionais ou leis temporárias. Então, retroatividade para trás, ultratividade para frente. Revogação, você já sabe o que é. Revogação é retirar a eficácia. Agora, eu vou falar contigo sobre a repristinação. A repristinação é devolver a eficácia, é ressuscitar. A repristinação é restaurar a eficácia de uma lei que foi revogada. Então, imagine que eu tive uma lei revogada, ela continua existindo, continua válida, só que não tem mais eficácia. Aí, nesse caso, eu restauro essa eficácia. O nome disso é repristinação.
E regra, a repristinação, ela não ocorre no Brasil, salvo disposição expressa em contrário. Então, imagine hipoteticamente que surgiu essa lei a lei A entra em vigor. E a lei A foi revogada pela lei B. A partir do momento que a lei B revogou a lei A continua existindo, continua válida, mas ela não tem eficácia. Aí, posteriormente, surgiu a lei C. E a lei C revogou a lei B. Não tinha sido a lei B que revogou a lei A? Então, se a lei C revogou a lei A, se a lei C revogar a lei B, a lei A automaticamente ressuscita? A lei A automaticamente restaura sua eficácia? A resposta é não. Se essa lei C for omissa, a lei A ela não vai recuperar a sua eficácia, ela vai continuar revogada. As duas vão estar revogadas. Mas, se a lei C estabelecer de forma expressa, se a lei C tiver um artigo dizendo, artigo 37, restaure-se a eficácia da lei A, se ela estabelecer de forma expressa, aí sim. Então, dessa forma, a repristinação, ela não ocorre, salvo se tiver disposição contrária. E a repristinação, ela não é automática nem tácita. Ela não ocorre de forma automática nem tácita, ela só pode acontecer de forma expressa. Porque se essa lei C for omissa, se ela não falar nada, não tem repristinação. Só vai ter repristinação se ela estabelecer isso de forma expressa. Então, muito cuidado. Revogar uma lei é retirar a eficácia. E a revogação pode ser expressa ou tácita. Repristinação é devolver a eficácia. Só que a repristinação só pode acontecer de forma expressa. Revogação, expressa ou tácita. Repristinação, só expressa. Não tem repristinação automática, não tem repristinação tácita. Rilu, e o efeito repristinatório? Olha, efeito repristinatório é lá no controle de constitucionalidade. É uma técnica utilizada no controle de constitucionalidade que não tem nada a ver com isso aqui. É outra coisa, não confunda. Efeito repristinatório é uma coisa, repristinação é outra, tá? Por favor. Agora a gente vai falar sobre a obrigatoriedade da lei. Segundo a Lindbe, você não tem opção. Se a lei está estabelecida, ela é imperativa. A lei em vigor é imperativa. Então, a lei, ela é imperativa e essa é uma das características da lei. Por que ela é imperativa? Porque não tem faculdade de cumprir ou não cumprir. Eu cumpro a lei se eu quiser. Não, você é obrigado porque a lei, ela é imperativa. E a Lindbe estabelece que ninguém se excusa. Ninguém pode se recusar de cumprir a lei alegando que não conhece. Eu não sabia que não podia fazer isso, não tem desculpa. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Ou seja, o erro de direito ou o erro de proibição, que é alegar desconhecimento de lei, ele não é admitido. Mas essa regra ela não é absoluta, existem exceções, tá? Existem casos especiais, a gente vê, por exemplo, no direito penal a hipótese de erro de proibição, de erro de tipo, tá? Então, muito cuidado. Mas a regra é, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Como é que eles colocam na prova? Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Ponto. Certo? Acabou a questão. Próximo tema é a integração das leis. Veja só, revogar é retirar a eficácia. Repristinar, devolver a eficácia. Agora, quando eu falo em integrar, integração da lei é tampar buraco, é preencher lacuna. Como assim, Rilu? Veja só. O juízo, e quando eu falo juízo, eu estou me referindo a juízes e tribunais. Os juízes, os tribunais, num caso concreto, eles vão aplicar a lei. Então, quando uma pessoa tem um direito, esse direito foi violado, e ela busca um juiz, busca um tribunal, contrata um advogado para poder fazer isso, então ela vai até o tribunal, vai até o juiz, e o juiz ele vai olhar para o ordenamento jurídico, vai olhar para as leis, vai olhar para os princípios e vai aplicar a lei ao caso concreto. Acontece que a lei, quando ela é criada, ela é abstrata. A lei não foi criada para o caso do João. Então, quando o juiz pega uma lei, ele vai amoldar essa lei para o caso de João, ele vai amoldar para o caso e vai estabelecendo, por exemplo, indenização por danos morais. Sempre é o mesmo valor? Não. Às vezes é uma pessoa que recebe um salário mínimo, aí o valor dos danos morais vai ser um. Agora, uma pessoa multimilionária, o valor dos danos morais é outro. A lei é a mesma.
Então, o juiz, quando ele pega uma lei e aplica ao caso concreto, ele acaba criando uma norma individual. Rilu, mas o juiz não pode criar lei. Eu não estou falando que ele está criando lei. Eu estou falando que ele está fazendo essa aplicação. Ele está observando as peculiaridades do caso. E ao fazer isso, ao aplicar a lei ao caso concreto, ele está criando uma norma individual. Ele está interpretando aquela lei, observando as especificidades daquele caso. Então, se ele criar uma norma individual, está certíssimo, tá? Pode tranquilo, é correr para o abraço. Só que na aplicação da lei, o juiz ele tem que atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Às vezes, na hora de condenar alguém por indenização por danos morais ou materiais, eu coloco um empresário, por exemplo, numa situação de fechar as portas e várias pessoas vão ter que ir para a rua por conta disso. Então, eu tenho que analisar o contexto, eu tenho que aplicar a lei atendendo os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Rilu, mas e se o juiz, na hora de aplicar a lei, alguém entra com uma ação, o juiz abre o vadimeco e não encontra a lei para o caso concreto? E se aparecer um problema que não tem a lei, o juiz pode se recusar a julgar? A resposta é não. Quando a lei é omissa, quando o juiz olha para o ordenamento jurídico e não encontra a lei, nós estamos diante de uma lacuna normativa. Lacuna normativa é quando eu não tenho lei específica para aquele caso. Mas mesmo quando a lei for omissa, o juiz não pode se recusar a julgar. Ele não pode se recusar a julgar por conta do princípio da obrigatoriedade da jurisdição. Ele tem que prestar, ele tem que exercer a sua atividade, ele tem que dar um jeito. Rilu, mas tem um buraco no ordenamento jurídico, não tem lei, não interessa. Ele não pode se recusar, porque no direito brasileiro é vedado o non liquid. O que é non liquid? O juiz não liquida o caso. O juiz não finaliza o caso porque não tem lei. Não, isso não pode. O juiz tem que finalizar o caso, tem que resolver, tem que dar um jeito. E como que ele vai resolver? Se a lei é omissa, ele vai suprir, ele vai tampar esses buracos com as fontes ou formas de integração. E quais são elas? Elas são em ordem taxativa e hierárquica, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, numa situação de lacuna normativa, se a lei é omissa, o que o juiz faz? Primeiro ele usa a analogia. Se não der para usar analogia, os costumes. Se não der para usar analogia e costumes, em último caso, princípios gerais de direito, porque essa ordem é taxativa e hierárquica, ACP. ACP. Rilu, mas no direito do trabalho, no direito... Os outros direitos, eles vão ter outras fontes de integração. Para direito civil, para LINDB, é isso. Fechou? Beleza. Quando eu falo analogia, o juiz, ele utilizar a analogia para preencher essa lacuna normativa, é ele pegar uma outra lei semelhante para o caso concreto. Acontece que quando o juiz utiliza só uma lei semelhante para tampar aquele buraco, eu tenho a analogia legis. Agora, quando o juiz pega duas ou mais leis semelhantes, eu tenho a analogia juris. E se ele perguntar na prova, o juiz ele pode realizar a analogia legis? Pode. E a analogia juris? Também pode. Fechou? Cuidado com isso. Os costumes são normas não escritas. E os costumes podem ser utilizados como fonte de integração? Pode, desde que eles não sejam contrários à lei. Costume contra a legem não pode. Costume contra a legem não pode. E os princípios gerais do direito são normas enraizadas que não precisam nem estar escritos. A gente não pode lesar outra pessoa, boa-fé e outras coisas mais. Lembrando que a analogia, ela revoga a lei? Não, porque a analogia não é para revogar, é para tampar buraco. Costume revoga a lei? Não, costume não revoga a lei. Uma lei só é revogada por outra lei. Costume é para tampar buraco. Cuidado com esse ponto aqui. A gente fechando a integração das leis, vamos falar sobre as antinomias. Antinomia é aquela hipótese em que a gente tem duas ou mais normas aplicáveis ao mesmo caso. Isso pode acontecer. Em determinadas situações, por exemplo, a pessoa ela tem um bem, ela tem um objeto. Será que esse objeto pode ser penhorado ou não? Aí você pega o Código de Processo Civil. Só que além do Código de Processo Civil, eu tenho a lei de impenhorabilidade do bem de família. Ou seja, eu tenho mais de uma norma aplicável ao mesmo caso. Isso pode acontecer. Quando isso ocorre, a gente chama de antinomia, a gente chama de conflito de leis. Esse conflito de leis, essa antinomia, ela pode ser real ou aparente.
A antinomia real é aquela situação que eu tenho mais de uma lei aplicável ao mesmo caso e eu não consigo resolver esse problema com a utilização de 3 critérios, que é o critério da hierarquia, especialidade ou critério cronológico. Então, quando eu não consigo solucionar através dos critérios, quando eu só consigo através de solução legislativa ou judicial, o conflito é real. Agora, tem situação que eu olho e tem 2 leis aplicáveis ao mesmo caso. Só que o conflito é só aparente, é só aparente. Porque dá para resolver aquele negócio fácil. É só tu aplicar um desses critérios aqui que já era. Então, quando eu tenho uma antinomia que eu consigo solucionar por um desses critérios, antinomia aparente. Agora, quando não dá para resolver com a utilização desses critérios, aí o bicho pega. Aí a antinomia, ela é real. E quais são os critérios? Critério hierárquico, da especialidade e o cronológico. Imagine que a Constituição Federal fala uma coisa e o Código de Processo Penal fala outra. Quem que vai prevalecer? A Constituição Federal. Isso por conta do critério que? Hierárquico. Ah, mas a Constituição fala uma coisa e o Código Penal fala outra. Eu sei, pô. Mas pelo critério hierárquico vai prevalecer a Constituição Federal. E o critério hierárquico vai prevalecer aquela lei de maior grau. E esse critério hierárquico, ele é o mais forte dos 3. Ele prevalece em relação aos outros 2, ele é o primeiro lugar. O outro critério é o critério da especialidade, porque às vezes eu tenho 2 leis aplicáveis ao mesmo caso, como é o caso do Código de Processo Civil e da Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família. As 2 leis, elas não têm hierarquia. Elas não têm hierarquia. Então, nesse caso que não tem hierarquia, não dá para utilizar o primeiro critério. Aí eu vou para o segundo. E pelo critério da especialidade, a lei especial prevalece em relação à lei geral. Se for bem de família, eu vou olhar para a lei de impenhorabilidade do bem de família, que é uma lei especial. E a lei especial vai prevalecer sobre a lei geral. E Lu, e se forem 2 leis especiais, não houver hierarquia? Poxa, se não der para utilizar o critério hierárquico, se não der para utilizar o critério da especialidade, eu vou para o mais fraquinho, que é o critério cronológico. Qual das 2 leis que é a mais nova? A mais nova vai prevalecer. Tá? Então, quando eu utilizo um desses critérios para solucionar uma antinomia, o conflito é aparente. Tranquilo? Acontece que esse conflito aparente pode ser de 1º grau ou 2º grau. Rilu, pelo amor de Deus, é tranquilo. É tranquilo. É tranquilo. E olha só, uma coisa importante. Como eu deixo o quadro escrito, eu consigo render muito rápido em pouco tempo. E eu utilizo essa técnica porque se você quiser assistir o vídeo mais de uma vez, utilizando o acelerador, tá tranquilo. Tranquilo, porque a gente ganha muito tempo com isso daqui, muito. E se você pode até assistir de novo de uma forma mais acelerada numa revisão. O conflito, ele é aparente de 1º grau quando você resolve usando só um critério. Então, se para resolver eu usei só o critério hierárquico, ele é de 1º grau. Usei só o critério cronológico, ele é de 1º grau. Agora, quando a solução ela é com a utilização de mais de um critério, por exemplo, para resolver, eu utilizei o critério hierárquico e da especialidade. Se eu usei 2 critérios, aí ele já é de 2º grau. Tranquilo, né? Para a gente entender isso melhor, olha só. Imagine um conflito entre uma norma especial anterior. Então imagine que eu tenho uma lei especial mais antiga e uma lei geral posterior. Eu tenho uma norma especial anterior e uma norma geral posterior. É um conflito. Mas olha só, primeiro, lei especial e lei geral. Entre lei especial e lei geral, eu consigo utilizar o critério da especialidade. Lei anterior e posterior. Entre lei anterior e posterior, eu utilizo o critério cronológico, não é? Ou seja, esse é um conflito que eu consigo resolver utilizando critérios. E quando é um conflito que eu consigo resolver utilizando critérios, é um conflito o quê? Um conflito aparente. Só que é um conflito aparente de 1º grau ou 2º grau? De 2º grau, ó. Um critério, outro critério. Se ele não tivesse colocado anterior, posterior, se fosse só especial, geral, seria 1º grau. Só que aqui eu uso um critério, aqui outro. Por isso, nós estamos diante, nesse exemplo aqui, de um conflito aparente de 2º grau. E nesse caso específico, ele vai ser resolvido pelo critério, pelo princípio da especialidade, tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar a lei especial, até porque o critério da especialidade, ele é um pouquinho mais forte. Beleza? Então, ó, o que a gente estudou aqui?
Decretos, costumes ou desuso não revogam a lei. A revogação pode ser expressa, quando a lei nova declara que está revogando, ou tácita, também chamada de indireta, quando a lei nova for incompatível ou regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. A lei nova ela não revoga nem modifica a lei anterior quando ela estabelecer disposições gerais ou especiais a par das já existentes. A revogação pode ser total, hipótese que ela é chamada de abrogação, ou parcial, quando ela é chamada de derrogação. A atividade, que é a regra, é o período em que a lei está em vigor. Só que de forma excepcional nós temos a extratividade da lei. A extratividade pode ser retroatividade, quando a gente aplica a lei a fatos ocorridos antes do início da vigência, ou ultratividade, quando a lei continua a produzir efeitos em relação a fatos ocorridos durante a sua vigência, como é o caso das leis excepcionais ou temporárias. Repristinação é a restauração da eficácia da lei revogada. E a repristinação ela não ocorre, salvo disposição expressa em contrário. Dessa forma, repristinação automática ou tácita não ocorre. A repristinação somente expressa. Quando eu estou falando em obrigatoriedade da lei, a gente tem que lembrar que a lei é imperativa, não há faculdade de cumprir ou não a lei. E ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. O juízo, ele aplica a lei ao caso concreto, criando uma norma individual e atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum. Se a lei for omissa, nós vamos ter uma lacuna normativa. Nesse caso, o juiz não pode se recusar a julgar por conta do princípio da obrigatoriedade da jurisdição. É vedado o non liquid. Nessa hipótese, o juiz deve suprir com as fontes ou formas de integração. E elas são, segundo a linha de bem em ordem taxativa e hierárquica, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A analogia nada mais é do que a aplicação de outras leis semelhantes. Se eu utilizar só uma lei semelhante, analogia legis. Duas ou mais, analogia juris. Os costumes são normas não escritas. O costume contra a legem não pode. Quando eu falo em antinomias, eu vou estar diante disso quando duas normas ou mais forem aplicáveis ao mesmo caso. A antinomia ou conflito pode ser real ou aparente. Se a solução não der para ser realizada através de critérios, ela é real. Agora, se eu conseguir solucionar através de critérios, ela é aparente. E quais são os critérios? Hierárquico, especialidade e cronológico. O critério hierárquico é o mais forte, está em primeiro lugar. E o cronológico é o mais fraquinho, lembrando que eu tenho uma ordem de prevalência. O conflito aparente vai ser de primeiro grau quando eu uso apenas um critério e de segundo grau quando eu uso mais de um critério. Olha só para fechar aqui, eu falei para você sobre a lacuna normativa. Além da lacuna normativa, eu tenho a lacuna axiológica e a lacuna ontológica. A lacuna ontológica, letra T pula, ela vai ocorrer quando eu tenho uma lei que está desatualizada. A lacuna ontológica, ela vai ocorrer quando o juiz olha para a lei, mas a lei está desatualizada. Não tem aquelas leis que falam não sei quantos mil réis, né? Pois é, a lei está desatualizada. Isso é lacuna ontológica. Já a lacuna axiológica é quando tem lei, mas aquela lei leva a uma decisão injusta para o caso. Acontece que essas formas de integração, analogia, costumes ou princípios gerais do direito, não é quando eu tenho lacuna axiológica nem ontológica, é quando eu tenho lacuna normativa, é falta de lei. É falta de lei. Então, muito cuidado com isso daí. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar. Sangue no olho até a posse. Pra cima. Fui.